Está gravando já para o mundo inteiro, né? Milhões e milhões de visualizações. Bom, essa aula está sendo gravada por quê? Para vocês depois verem com calma em casa esses exercícios que estão na prova. Aí. Então, ó, a questão número 5 da prova é essa daí, ó. Uma corda vibrante é tensionada com uma força de X newtons. Vamos supor, eu vou colocar um valor aleatório aqui, tá? Vou colocar aqui um valor de... um valor aqui, sei lá. 10... Hã? Aperta delete antes da prova. Não, nem... Colocar 10 newtons aqui, né? 10 newtons é um valor aleatório, tá? Aí. 10 newtons, uma densidade de massa. Aí depois eu edito, tá? Depois eu corto as partes. Sei lá, vamos colocar aqui. (0,2). Ok? Bom, uma corda vibrante é tensionada com uma força de 140 newtons e tem densidade de massa 0,002 kg por metro. Com qual velocidade a onda se propaga na corda? Então essa é a pergunta. Lembre-se sempre de quando você pega uma questão para fazer, tem que se atentar ao que o exercício está pedindo, tá? Então o que o exercício está pedindo nesse caso aí? Velocidade da onda, né? Velocidade da onda na corda. Então esse assunto é o assunto de cordas vibrantes, tá? Esse assunto aqui é o assunto de cordas vibrantes. Quando nós estudamos cordas vibrantes, quais são ali os conceitos envolvidos no assunto cordas vibrantes? Primeiro, se você tem uma corda que ela está tensionada, o que é uma corda estar tensionada? Ela está presa nas duas extremidades, ela está tensionada, tá? Então temos aqui uma extremidade e a outra, a corda está aqui presa, existe uma tensão na corda, uma força, né, agindo sobre a corda, que é chamada de tensão, ok? Tensão, essa corda está tensionada. Então qual que é o valor? Se você for fazer um movimento nessa corda, vai criar uma onda que vai se propagar sobre a corda. Então se você, por exemplo, fazer aqui uma perturbação, essa onda vai se propagar com uma certa velocidade v, ok? E qual que é o valor dessa velocidade v, que a onda se propaga na corda? Velocidade nas cordas vibrantes, né? Nós temos que a velocidade raiz de é a tensão dividido pela densidade, tá? Eu vou escrever, tá? Em vez de colocar os símbolos, eu vou escrever, ó. Tensão na corda dividido pela densidade de massa de quem? Da corda. Tá? Então essa é a conta que nós temos que fazer. Qual que é o símbolo de tensão? T. E o símbolo de densidade de massa da corda? Existe uma letra grega chamada Mi, né? Ela se pronuncia assim, ó, Mi, tá?
Então, podemos escrever essa equação como sendo velocidade da onda na corda tensionada é igual a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade, ok? Bom, o exercício deu essas informações? Deu. Qual que é a tensão na corda? Está escrito lá, ó, 140 newtons. E qual que é a densidade? 0,002. Então a única coisa que você vai fazer é colocar aqui na equação 140 newtons dividido por 0,002 quilogramas por metro, né? Beleza. Feita a conta, você achou qual que é a velocidade da onda na corda, tá? Eu tô sem meu celular porque ele tá filmando, mas quem quiser fazer a conta aí, quanto que dá isso aí? Né? Mas vamos fazer na mão mesmo. 140, 0,002, então fica 140 dividido por 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, né? Menos 3, então fica 70 vezes 10 a terceira. Eu não sei quanto que vai dar isso mais ou menos, tá? Mas seria essa... A resposta deu? A raiz quadrada disso aqui? Calma, João, calma. Tá gravando. 264? Então, ó, explicando novamente para os colegas que querem ver de novo. Olha só, vou ler a questão novamente. Questão da prova, hein? Ó, uma corda vibrante é tensionada com uma força de 140 newtons e tem densidade de massa 0,002 kg por metro. Com qual velocidade a onda se propaga na corda? Então, esse assunto em específico é sobre cordas vibrantes. Não sei qual que é a unidade, se é a unidade 3, mas quando nós falamos de cordas vibrantes, cordas que estão tensionadas, é uma corda que está nas suas duas extremidades tensionadas, como se fosse lá a corda do violão, né? O violão você tem, a corda dela está esticada, ela está tensionada, né? Tem uma força sendo aplicada sobre a corda do violão, por exemplo, quando você vai afinar o violão. Então, quando tu faz uma perturbação nessa onda, ela se propaga com uma certa velocidade. Essa velocidade com que a onda se propaga depende da tensão com que a corda está sendo submetida e depende também da densidade de massa da corda, se a corda ela é fina ou grossa, ok? E esses dois dados aqui o exercício dá para nós. A tensão na corda está aqui, ó, 140 newtons. Então, está aqui, ó, 140 newtons. A densidade de massa o exercício deu. Está aqui. Então, colocamos aqui, ó, densidade. Aí, só fazer a conta. Lógico, aqui deu resultado quebrado, né? Tivemos que usar a calculadora. Mas na prova, coloquei números lá que vocês vão olhar isso daqui de cara, vão saber qual que vai ser o resultado. Vai ser raiz quadrada de um número conhecido, né? Aí você, raiz quadrada de 100 é 10. Ou raiz quadrada de 25 é 5. Então vai ter raiz quadrada, né? Essa parte aqui? Isso daqui foi um improviso. Mas vamos supor que você quisesse calcular mesmo na mão. 0,002 é a mesma coisa do que 2 dividido por 1000. Então, ó, 0,002 é igual a 2 dividido por 1000, né? 2 dividido por 1000 você pode escrever como sendo esse 1000 aqui, ele é igual a 10 à terceira. Você pode escrever assim, ou 2 vezes 10 elevado a menos 3.
tá? Então, são formas diferentes de você escrever a mesma coisa. Hã? É, notação científica, é. Mas isso daqui não é que vai cair na prova, é porque eu peguei um exemplo aleatório, eu inventei esses dados, aí caiu nisso aqui, entendeu? Mas na prova não vai ser exigido isso, né? O resultado seria, né, 70 vezes 10 a terceira, ou 70 vezes 1000, né? Raiz quadrada de 70 vezes 1000. Que vai dar esse raiz quadrada de 70.000, né? Esse número cabuloso aí. Aí você aperta pausa aí, jovem, por favor. Bom, senhores, vamos agora resolver um outro exercício da prova, onde eu mudei apenas os números, tá? Então, nesse exercício aí, ó, tá indicado. Bom, primeiramente, esse daqui tá resolvido, né? Vou apagar. Pera, vamos lá. Aí. Apagar aqui. Ó. Questão número 7. Exatamente a questão da prova, mas com outros números. Então aí, ó. Vamos lá. Uma corda vibrante, ó, já temos aqui o tema da questão, ó. Corda vibrante oscila 8 vezes por segundo no seu harmônico fundamental. Qual a frequência de vibração da corda no seu quarto harmônico? Essa é mamata. Bom, lembrando então aqui de novo do assunto cordas vibrantes. Cordas vibrantes. Quando nós temos cordas vibrantes, nós temos os tipos de vibração, ou também chamados harmônicos. O primeiro harmônico, vou desenhar aqui várias cordas aqui, ó. Essa aqui é uma corda tensionada, não está vibrando. A primeira forma de vibração dela vai ser assim. Ela vai vibrar desse jeito assim, ó. Apenas um ventre formado. Então aqui nós temos o primeiro harmônico, tá? Nesse primeiro harmônico, vamos supor que nós tenhamos uma certa frequência de oscilação, que nós vamos associar, sei lá, um F0. É o número de oscilações por segundo. Primeiro harmônico. O segundo harmônico, ou a segunda forma de vibração, já apresentam dois ventres. Então seria assim, né? Então a corda ia ficar oscilando assim, ó. Tá? E a frequência de vibração é o dobro da frequência do primeiro harmônico. E assim sucessivamente. O terceiro harmônico, por exemplo, terceiro harmônico, vão ter quantos ventres? 3 ventres. Então a corda faz isso, isso, isso e isso. Então a corda fica vibrando, né? E a frequência de vibração será o triplo da frequência fundamental. Frequência fundamental, então primeiro harmônico, esse primeiro harmônico também é chamado de harmônico fundamental. Ok? Então se nós continuarmos até o oitavo harmônico, qual que será a frequência de vibração? 8 vezes a frequência do primeiro harmônico. O exercício comentou conosco, pelo enunciado, que a corda oscila 8 vezes por segundo no seu harmônico fundamental. Ou seja, no primeiro harmônico, a frequência é quanto? São 8 oscilações por segundo, tá? Então, se são 8 oscilações por segundo, 8 Hz, quanto que será
no oitavo harmônico? Você vai multiplicar essa frequência aqui por quanto? 8. Então, aqui nesse caso, 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8? 64 oscilações por segundo. Você pode escrever assim, né? Por segundo, ou pode escrever 64 oscilações por segundo, né? Ou também 64 Hz. Né? Então é assim que os senhores vão resolver o exercício 7 da prova. Se aqui fosse 4, aqui, qual a frequência de vibração da corda no seu quarto harmônico? Ah, tá, quarto harmônico, isso. No quarto harmônico, aí você vai multiplicar a frequência fundamental por 4 vezes, né? Então no enunciado aqui, aí você vai multiplicar por 4 vezes. Eu dei o exemplo do 8, né? Do oitavo harmônico. Confundi, não sei porquê. Era para ter feito com 4. Mas pegaram a ideia? Tá bom. Senhores, vamos para o nosso último exercício, terceiro, né, de cálculo, para a prova. Questão número 8. Vou ler aqui com os senhores. Eu troquei, tá? Os dados da prova para não ficar idêntico, troquei por outros dados, mas o jeito de fazer vai ser o mesmo. Tubos sonoros. Tubos sonoros formam ondas de som em seu interior. A título de exemplo, se tem a flautas e taças com água que produzem sons. Tá errado aqui, ó. Tinha que ser as. Né? Digitação lá saiu errado. Considerando a velocidade do som como 340 metros por segundo, qual o tamanho aproximadamente do tubo sonoro para vibrar no harmônico fundamental, um som de nota Dó, sendo esta nota de frequência 132 Hz? Então aqui, o próprio enunciado da questão deixa evidente que é uma questão sobre tubos sonoros. E o que o exercício está pedindo? Ele quer o tamanho do quê? Qual o tamanho aproximadamente do tubo sonoro? Ele quer o tamanho do tubo. Então, quando vocês pegarem uma questão para desenvolver, primeira coisa que devem se atentar é quanto ao que o exercício pede. Então, o exercício pede o tamanho do tubo sonoro. Esse assunto aqui, ó, tubo sonoro, nós estudamos exaustivamente. Tubos sonoros podem ser de 2 tipos, tá? Vamos relembrar um pouquinho sobre esse assunto. Tubos sonoros podem ser do tipo aberto ou fechado. Então pode ser um tubo aberto. Qual que é o exemplo de tubo aberto? É assim. É um tubo que tem as 2 bocas abertas. O ar entra por uma extremidade do tubo, segue aqui dentro e sai. Bom, né? Aqui dentro do tubo aberto, e pode ser também um tubo fechado. Ok? Já no tubo fechado, nós temos um tubo em que uma das suas extremidades é aberta, mas a outra é fechada. Bom, como que o som se forma dentro de um tubo sonoro?
Dentro de um tubo sonoro existem também os harmônicos, as formas com que o som se organiza dentro aqui. Lembra daquele vídeo que nós vimos das bolinhas de isopor que vibram dentro do tubo, né? Então, aqui dentro existem também formas de vibração, tá? Por exemplo, ó, primeiro harmônico seria mais ou menos assim, ó. Existe uma maior densidade de ar aqui no meio do que nas extremidades, tá? Vamos supor que esse fosse o primeiro harmônico. O segundo harmônico, por exemplo, poderia ser da seguinte maneira. Poderia ser não, né? Da seguinte maneira. Segundo harmônico, ou seja, a segunda forma de vibração, o ar ele se concentra mais aqui, por aqui. Então, de acordo com a frequência do som que é formado, o ar ele vai se dispondo de formas diferentes dentro do tubo. Essa disposição é chamada de harmônico ou forma de vibração. Bom, quais são as equações do tubo aberto e tubo fechado? Note que aqui dentro do tubo se forma uma onda. Como que é calculado o tamanho dessa onda, tá? Porque se você for parar para pensar, ó, tem uma onda aqui sendo formada, né? Qual que é o tamanho desse comprimento de onda formado dentro do tubo sonoro? Se ele for aberto, o comprimento de onda vai ser igual a 2 vezes o tamanho do tubo, né? Porque esse tubo aqui ele tem um certo tamanho L, dividido pelo harmônico que ele se encontra, tá? Então, esse K aqui é o harmônico. Esse harmônico pode assumir valores como sendo 1, 2, 3, depende do que o exercício falar. Nesse caso em específico, o exercício disse, ó, considerando a velocidade do som, qual o tamanho para vibrar no harmônico fundamental. Harmônico fundamental quer dizer que o harmônico aqui será 1. Bom, se o tubo for fechado, como que o tubo fechado vibra? Quais são os exemplos? Vamos aos exemplos. Exemplos de tubo aberto: flauta, saxofone, instrumentos de sopro, onde eu sopro e o ar sai. Já no tubo fechado, quais são os exemplos de tubos fechados que produzem som? Taças. Então, se você tem uma taça e essa taça tiver um líquido, né, ou a própria taça mesmo, você começa a passar a mão aqui, ó, na taça, ela começa a vibrar. E essa vibração faz com que haja um som. Aí, se você, por exemplo, enche a taça até a metade e faz a mesma fricção, ela vai produzir um som diferente, porque você diminuiu o tamanho da cavidade da taça. Então, tubos abertos e tubos fechados. Se o tubo for fechado, vai ter também os harmônicos aqui dentro, né? Vai ter harmônico aqui dentro, tá? No caso aqui, ó, o tamanho do comprimento de onda dentro de um tubo sonoro fechado vai obedecer a seguinte equação: comprimento de onda é igual 4 vezes o tamanho do tubo dividido pelo harmônico, ok? É o tamanho do tubo, tá? O L é o tamanho do tubo. Isso. Ok? Bom,
Então vamos agora... Ah, tá. E lembrando também o seguinte, quando nós falamos em velocidade de uma onda, você nunca pode esquecer que o valor da velocidade de uma onda é o quê? Comprimento de onda vezes a frequência, né? Essa fórmula aqui, ela sempre é usada quando envolve velocidade do som, velocidade de uma onda qualquer. Tá? Bom, então vamos agora para a questão. Tubos sonoros formam ondas de som em seu interior. A título de exemplo, citei flautas e taças com água que produzem sons. Considerando a velocidade do som como 340 metros por segundo, então ele já deu a velocidade. Qual o tamanho aproximadamente do tubo sonoro para vibrar no harmônico fundamental um som de nota Dó, sendo esta nota de frequência 132 Hz? Importante os senhores lembrarem do seguinte: quando ele fala que um tubo ele está produzindo som através de uma vibração, esse tubo ele é o quê? Fechado. Lembra que nós falamos da taça? A taça, ela produz o som por quê? Uma vez que você encosta na taça, fazendo as fricções, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um polegar aqui. Então você encosta na taça fazendo as fricções, essa taça vai vibrar e essa vibração dentro aqui da taça vai fazer com que o ar se organize de tal maneira que se propague um som. Então, é um exercício referente a que tipo de tubo? Fechado. Ok? Beleza. Então nós vamos usar esta equação para resolver o exercício. Tá? E vamos usar os dados que ele nos forneceu. Quais são os dados que o exercício nos forneceu? A velocidade do som é 340 metros por segundo. Ele falou também que ele quer que o som vibra no primeiro harmônico fundamental, né? Então K é igual a 1. E ele quer também que seja nota Dó, cuja frequência é essa. Então a frequência do som vai ser 132 Hz, que é o da nota Dó. E o que ele quer calcular? Ele quer saber o tamanho do tubo, né? O tamanho do tubo é o que? A letra L. É isso que ele quer descobrir. Tendo de posse as equações que nós vamos usar e os dados que o exercício nos forneceu, fica mais tranquilo. Por quê? Vamos agora encaixar aqui, ó. Se eu quero saber o L, qual a equação que tem o L? Sendo o exercício de tubo fechado, é essa aqui. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó. Comprimento de onda é igual a 4L dividido pelo harmônico. O comprimento de onda, eu não sei. O exercício não falou nada. O K vale 1. Então eu já vou colocar 1 aqui. Fechou? Aí o que acontece? Vamos isolar o L. Afinal de contas, é isso que nós queremos descobrir. Então passando o 1 aqui, ó, ele é irrelevante. Tanto faz, você pode escrever ou não. 4L dividido por 1 ou 4L dá igual. Então, passando o 4 que está multiplicando para baixo, dividindo, então, na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar a equação como ela está aqui, tá? E agora vamos trabalhar em cima do comprimento de onda. Para a gente descobrir qual que é o comprimento de onda, vamos ter que olhar agora para essa equação. Por quê? O exercício nos deu a velocidade, o exercício nos deu a frequência, então fica fácil descobrir o comprimento de onda. Como? Vamos pegar essa equação, velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. Nós temos a velocidade e temos a frequência. Qual que é a velocidade? 340 metros por segundo, né? Não esqueci a unidade. Igual a lambda vezes qual que é a frequência? 132 Hz. 132 Hz. Lembrando, moçada, esses dados aqui eu peguei agora, tá? Não planejei
Eu pesquisei na internet qual que era a frequência da nota Dó, tá? Mas eu troquei a nota. Aqui não é Dó na prova. Vou pegar, passar dividindo. Então fica 340 dividido por 132. Vai ficar metros, né? Porque hertz é igual a 1 sobre segundos, né? Hertz é igual a dividido por segundos. Então segundos com segundos vai cancelar. Fica só metros. Tá aqui. Quanto que é 340 dividido por 32? Por favor. $2,57 metros. Bom, então agora nós sabemos qual que é o comprimento de onda. Podemos colocar aqui para calcular o L. Então, lembrando que lambda é igual a 4L. O 4, aqui o lambda agora nós já sabemos. 2,57 metros é igual a 4 vezes L. O 4 agora desce dividindo. 2,57 metros dividido por 4 é igual a L. Quanto que é o L? Quanto que é isso aqui? Enquanto nossos programadores técnicos estão calculando, qual que é esse valor? Ou 64 centímetros, né? Então esse aqui deve ser o tamanho do nosso tubo para fazer vibrar uma nota Dó, né? Beleza, pessoal? Quando nós falamos do primeiro harmônico, o harmônico fundamental, o desenho representativo dele no tubo fechado não vai ser esse aqui, tá? Vai ser, só para título de exemplo, o primeiro harmônico no tubo fundamental é metade de um comprimento de onda, né? Então seria mais ou menos assim, ó. Metade da metade do comprimento de onda. Tá? Por quê? O comprimento de onda, ele é maior do que o tamanho do tubo, ok? Então o comprimento de onda seria até aqui mais ou menos. Bom, então é assim que os senhores vão desenvolver a questão 8 da prova, ok? Qualquer coisa deixe nos comentários, curta, se inscreva, compartilhe e dê o joinha. Tamo junto.